Olá, tudo bem? Você sabia que o acúmulo anormal de gordura nas pernas, principalmente nas coxas e panturrilhas, é sinal de uma doença que atinge principalmente mulheres? Eu estou falando do lipedema. Estima que a doença atinja 12,3% das brasileiras, com idade entre 18 e 69 anos, ou seja, cerca de 8,8 milhões. Mesmo assim, muita gente ainda não conhece a doença. Para nos ajudar a entender melhor o que é o lipedema, recebemos a cirurgiã vascular Amanda da Cunha Borges. Tudo bem, doutora Amanda? Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante. Nós que agradecemos. E lógico, né, gente, eu também não posso deixar de falar que a comunidade surda também acompanha toda a programação da TV Câmara por meio da interpretação de Libras. No De Bem com Você de hoje, eu conto com a tradução da nossa querida Ana Furtado. Muito obrigada, Ana. Doutora, vamos começar aqui. Primeiro, acho que é importante a gente falar o que é o lipedema e quais são as principais características dessa doença. Vamos lá. O lipedema, ele é uma doença crônica sistêmica determinada geneticamente. Então, as mulheres, cerca de 60% das mulheres que são diagnosticadas com lipedema, elas têm um histórico familiar positivo. Então, mães, tias ou primas vão ter lipedema também na família. Geralmente acomete os membros inferiores bilateralmente, então você tem uma hipertrofia desse tecido gorduroso nos membros inferiores e eventualmente nos membros superiores, poupando mãos e pés. Doutora, e quais são os sintomas? Existem sintomas dessa doença? Existem alguns sintomas que são bem característicos do lipedema, como dor nos membros inferiores, essa dor tipo peso ou uma dor apreensão. Então, geralmente a paciente comenta no consultório, doutora, no período pré-menstrual, menstrual ou durante a gravidez, quando alguém sentava no meu colo, apertava minha perna, essa dor aumentava. Ou quando eu passo muito tempo em pé, essa dor tipo peso, tipo cansaço nos meus membros é muito grande. E a fragilidade capilar decorrente do processo da fisiopatologia da doença vai fazer com que essa paciente tenha bastante hematoma nos membros inferiores também. Entendi, doutora. E, bom, já falamos aqui do diagnóstico, né, do lipedema. E por que a gente sempre fala em lipedema e fala em mulheres? É uma doença que atinge somente as mulheres? Não é somente as mulheres, na verdade ela é extremamente rara nos homens, porque a gente sabe que em relação à fisiopatologia da doença está associada com alterações hormonais, principalmente com o estrogênio. E as mulheres, ela tem as alterações hormonais relacionadas ao estrogênio ao longo da sua vida, tanto na puberdade, na gravidez, pós-menopausa. Então, quando você tem essas alterações exacerbadas do estrogênio, você vai ter alterações também nesse tecido gorduroso, podendo exacerbar o sintoma ou ser o clímax para poder gerar a doença. Entendi. Bom, eu comecei falando aqui no programa que, segundo as nossas pesquisas aqui, a produção, né, a gente levantou que geralmente o lipedema ele surge nas coxas e na panturrilha. Mas tem alguma outra parte do corpo que pode ser atingida por essa doença? Pode. Em sua maioria, cerca de 80% a 90% das pacientes, elas vão ter o diagnóstico de lipedema apenas nos membros inferiores. E aí de 10% a 15% elas também podem ter o acometimento nos membros superiores também. Pode atingir o braço, inclusive. Pode atingir o braço. Então existe uma classificação clínica que a gente faz, não é de gravidade, é na verdade de localização da presença desse tecido gorduroso em excesso. Então existe uma classificação de 1 a 5 e aí a classificação 4 é quando acomete os membros superiores, independente de como que está o membro inferior. E pode atingir qualquer faixa etária? Entre 18, a partir da fase adulta já pode acontecer? Pode. Crianças pode acontecer ou não? Muito difícil, é raro. Porque a gente precisa dessa alteração hormonal relacionada ao estrogênio. E na mulher, tanto no homem, quando a gente passa pelo processo da puberdade, é quando a gente vai ter essas alterações hormonais em excesso, né? Entendi. E aí na mulher, com o estrogênio é quando começa, então geralmente na puberdade. Entendi, doutora. E muitas vezes também o lipedema ele é confundido com uma obesidade, né? As pessoas falam, é porque eu estou acima do peso. Existe mesmo pode acontecer essa confusão?
Pode. Na verdade, o lipedema e a obesidade, a gente sabe que elas andam junto, mas são patologias diferentes, né? Cerca de 50% a 55% das pacientes diagnosticadas com lipedema, elas vão ter sobrepeso ou até obesidade. Mas a gente tem que identificar que são patologias diferentes com causas diferentes. Então, a obesidade, ela é um ganho excesso de tecido gorduroso mais uniforme no corpo, sendo esse ganho de tecido tanto no tecido subcutâneo quanto visceral, por exemplo. E o padrão inflamatório dessa gordura é completamente diferente do que está relacionado ao lipedema. O próprio lipedema, a sua fisiopatologia é uma hipertrofia do tecido gorduroso no subcutâneo dos membros inferiores, poupando tronco, gordura visceral, pés e mãos. Então, são coisas diferentes, o diagnóstico e o tratamento também é diferente. Entendi. Pode ser confundido também com retenção de líquido? Pode ser confundido, principalmente quando a gente tem um quadro de maior gravidade do lipedema. Então, a gente tem alguns estágios do lipedema, do mais leve ao mais grave. A gente sabe hoje em dia que o sistema linfático ele é acometido desde o primeiro estágio, mas é mais nos estágios finais 3 e 4 que a gente vai ter um sistema linfático francamente doente. Então, eventualmente, pode ser que essa retenção de líquido a longo prazo ela exista pelo processo inflamatório e doente do sistema linfático, no lipedema, e aí gere essa retenção de líquido. Mas nas fases iniciais, esses diagnósticos, eles são diferenciais, a gente consegue diferenciar tranquilamente. Entendi, seria até a próxima pergunta, que é essa questão das fases do lipedema, né? Então ele começa como uma... A gente tem até algumas imagens para ilustrar, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui na tela, mas então são várias fases, algumas etapas que ele passa, que a doença passa. Isso. São 4 fases. Tem a primeira fase, que geralmente a paciente não tem edema, inclusive, ela pode ter dor, pode ter hematoma, pode ter sensação de cansaço nos membros inferiores, mas ela não tem edema. E a palpação, eventualmente a gente pode identificar os micronódulos desse tecido gorduroso ou não. Tá? Na segunda fase, a gente já começa a ter um edema, mas que regride com a elevação dos membros, com o uso de meia elástica. E na fase 3 e 4, esse edema realmente ele não regride mais. Sendo que na fase 4, você já tem uma alteração mais importante da mobilidade da paciente e alteração anatômica também, que começa a ter uma desproporção muito importante entre o tronco e os membros inferiores. Bom, como a gente explicou aqui, muitas mulheres ainda não conhecem o que é o lipedema. Por isso, a gente separou algumas imagens para ilustrar melhor esse assunto, que é o foco do De Bem com Você de hoje. Matheus, por favor, coloca aqui pra gente. Ótimo, olha só, o Matheus já colocou. Então, aqui a gente consegue ilustrar a doença, né, doutora? São algumas fases aqui? Isso. A primeira, lá do canto mais próximo de você, é a primeira fase. Geralmente é a fase que não tem edema, mas que a gente consegue já palpar eventualmente alguns micronódulos nesse tecido gorduroso. A fase 2 é a fase onde a gente consegue ver quando a paciente fala assim, nossa, eu tenho bastante celulite, mas eventualmente não é somente a celulite, né? É esse tecido gorduroso mais inflamado, cheio de micronódulos mesmo, tá? E começa a haver uma desproporção do tronco com os membros inferiores. O nível 3, você já tem um acometimento maior do sistema linfático, esse edema, ele é mais importante e não necessariamente ele vai melhorar com as medidas posturais, com a drenagem linfática, tá? E o nível 4 é o nível que realmente geralmente precisa de uma abordagem um pouco maior, porque além da complicação do membro em si, ela vai ter as complicações da articulação e de falta de mobilidade. Perfeito. Tem mais uma imagem, Matheus, por favor? Aqui, quando a gente fala que é muito confundida com celulite, né? Isso mesmo. Essa imagem, e a próxima também ilustra muito bem, olha. Quando a gente olha essa imagem, a gente acredita que é somente celulite. Só que quando você consegue palpar esse tecido, você observa que ele não é um tecido liso.
Isso, é um tecido que tem vários micronódulos dentro dele, que são esse tecido gorduroso inflamado. Tem mais alguma imagem, Matheus? Tem, olha lá, e aí já é um estágio mais avançado, né? Isso, e a gente consegue perceber, desculpa te interromper, que a paciente, ela começa a perder a cintura entre a coxa e a perna, que a gente tem uma cinturinha ali no joelho. Então ela começa a ficar sem essa cintura, que a gente chama de, como se, leigamente falando, como se fosse uma pata de elefante. É um membro único, ele perde essa cintura. Acho que a próxima imagem ilustra justamente isso. Olha, como que o joelho é bastante prejudicado, então. O joelho é bastante prejudicado e uma coisa importante dessa foto também é a gente identificar que os pés e os maléolos, eles são preservados no lipedema, tá? Então ele faz essa calça, né? Ele fecha essa calça aí, ó, bem no tornozelo. Diferente, por exemplo, do linfedema, que ele não poupa pé e não poupa tornozelo. Esse edema vem desde os dedos até lá em cima. Acho que tem uma última imagem, Matheus, isso, que é justamente, de novo, aquela questão que você falou do joelho, né? Da cintura do joelho. Isso, que vai se perdendo. Popularmente falando. Bom, com as imagens fica mais fácil. Inclusive, você falou, tem o lipedema. E o linfedema. Linfedema, isso. A gente também vai falar sobre essas duas doenças aí no decorrer do nosso programa, né? Bom, o lipedema, olha só, agora até eu me confundi, são muito parecidas. O lipedema ainda é uma condição pouco diagnosticada. Ela só foi incluída na Classificação Internacional de Doenças, o CID, né, gente, em 2022. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os impactos físicos e principalmente emocionais que essa condição pode causar. Não saia daí que nós já voltamos. Estamos de volta com o De Bem com Você e no programa de hoje eu recebo a cirurgiã vascular Amanda da Cunha Borges para falar sobre lipedema. Agora eu convido você a assistir uma reportagem que conta a história da Thaís, que foi diagnosticada com lipedema. Doutora, vamos conferir? Vamos lá. Desde bem novinha, aos 15 anos, a Thaís já se privava de algumas coisas simples, principalmente para quem vive num país tropical como o nosso. Ela não andava de shorts ou qualquer outra roupa que precisasse mostrar as pernas e evita, até hoje, ambientes como clubes e praias. Eu não gosto de ir muito em clube, nem em praia, porque daí a gente tem que ficar com uma roupa ali um pouquinho para aqueles ambientes. Mas, quando eu descobri, né, o lipedema, eu entendi que tudo que eu vivi na adolescência, cobrindo as minhas pernas por conta da celulite, que é uma celulite com aquele aspecto de casca de laranja, todo mundo olha e fala, é só você parar de tomar refrigerante, para de comer gordura, para de comer fritura que a celulite sai. Inúmeros gel de redutor de celulite, drenagem. Então, até hoje eu não uso short. Então, é muito difícil você me ver usando short, porque todo mundo vai olhar para o aspecto da perna, para o volume da panturrilha, para o volume do joelho, e aí sempre tem alguém que vai fazer um comentário ou outro, então elas sempre estão cobertas. E para lugares que eu posso evitar por conta da roupa, eu evito. Mas foi só há 5 anos que ela teve o diagnóstico lipedema, que é uma inflamação que causa o aumento desproporcional de gordura nas pernas e nos braços. Pesquisando no Google, eu descobri que existia o lipedema. Me aprofundei nas páginas do lipedema e daí eu vi que eu tinha mesmo lipedema. E depois da descoberta, ainda veio uma gravidez gemelar. Para mim, foi ótimo saber do meu lipedema antes de engravidar, porque é nas fases que a gente está com os hormônios aflorados que o lipedema avança. Então, na minha gravidez, que foi uma gravidez gemelar e de risco, eu engordei bastante, mas eu consegui segurar o avanço e a expansão dessa gordura com a cinta de compressão. O lipedema foi reconhecido como doença pela OMS e pelo Ministério da Saúde. E a Thaís, após o diagnóstico, começou a fazer um tratamento conservador, que consiste em drenagem linfática, alimentação balanceada, exercícios físicos e o uso de meias compressoras. Agora, ela está na luta para que o plano de saúde possa cobrir a cirurgia.
porque essa cirurgia não envolve só a lipoaspiração. Depois precisa fazer bota pneumática, drenagem linfática, acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com fisioterapeuta. Obrigada, Dani, uma reportagem muito esclarecedora. E doutora, e desejamos também, né, que a Thaís consiga fazer logo a cirurgia e que ela fique bem, né, ainda melhor, porque a Thaís já está bem, mas que ela fique ainda melhor. A Thaís citou na reportagem gravidez gemelar ainda, né, no caso dela. É importante quando a mulher já tem o diagnóstico, eu imagino que na gravidez os cuidados aumentam ainda mais quando tem esse diagnóstico de lipedema? Sim, o ideal seria ela já ter iniciado o tratamento antes da gestação, sabendo que durante a gestação, mais uma vez, a gente vai ter oscilações hormonais, tanto da estrogênio quanto da progesterona, e isso pode desencadear a piora desse lipedema. Então, o ideal realmente é que se ela já tivesse o diagnóstico, ela já estivesse tratando e diminuindo esse processo inflamatório antes da gestação. Durante a gestação, o tratamento conservador tem que ser mais ainda intensificado. Então, o uso da meia elástica para ela, atividade física, o controle com a alimentação, ele é extremamente importante. E além da alteração hormonal, nós sabemos que durante a gravidez é fisiológico, ela vai engordar, porque ainda mais sendo gêmeos, né? Vai ter aquele período que ela vai engordar por causa dos bebês. Então, esse ganho de peso, ele pode piorar os sintomas do lipedema. Então, o acompanhamento multidisciplinar com ela, ele tem que ser intensificado. Entendi, doutora. E o lipedema, ele vem sempre acompanhado de dor? As dores também, assim, é um dos sintomas da doença? Sim, não é todo mundo que tem dor, é de 70% a 80% das pacientes que tem dor, mas por quê? Porque o processo inflamatório que existe desde o estágio inicial, ele vai evoluindo e piorando ao longo da história do lipedema quando não bem tratado. Então, quando a gente faz o diagnóstico desse paciente, em sua maioria elas não estão fazendo tratamento ou não estão fazendo o tratamento corretamente. Então, elas chegam realmente com dor nos membros inferiores, um cansaço nas pernas, fazem muitos roxos pela fragilidade capilar nos membros inferiores, e a dor para nós médicos, ela é um ponto de partida, inclusive, para ver como é que ela está respondendo ao tratamento. Ele é extremamente importante. Ele não é necessário para fechar o diagnóstico, mas quando a paciente tem dor, ele é um sinal positivo de melhora do tratamento, de uma resposta boa quando essa dor regride ou cessa. Já que você falou do diagnóstico, quais são os exames que são realizados para diagnosticar o lipedema? Tem algum exame específico? O diagnóstico do lipedema, ele é clínico, basicamente. A gente vai utilizar a história clínica que a paciente nos traz e o exame físico, tá? É difícil hoje em dia a gente falar em algum exame específico, porque falta ainda estudos para nos trazerem alguns marcadores específicos, tá? O ultrassom, ele vai nos auxiliar principalmente nos estágios iniciais, quando a gente fica na dúvida diagnóstica, quando a gente palpa aquele tecido e não encontra tanto micronódulos ali. Então, a gente pode utilizar o ultrassom para poder ver a espessura da derme, ver esses micronódulos, o padrão dele, se há inflamação ou não, tá bom? E em relação ao ultrassom Doppler, falando agora como cirurgião vascular, né, ele nos auxilia também a fazer o diagnóstico ou excluir a doença venosa crônica, que a gente sabe que até 30% dessas pacientes com lipedema também pode estar associado e sobrepor sintomas. Doutora, e a gente tem muita relação com a alimentação? Dependendo da alimentação que a paciente que tem essa doença pode piorar o quadro do lipedema, ou alguns alimentos podem ajudar a melhorar? Assim, a alimentação dessa paciente também é diferenciada? É muito diferenciada. Eu costumo falar para as minhas pacientes que tudo que elas colocam para dentro do corpo dela através da boca ou é cura ou é doença. Então, no lipedema, a gente sabe que o tratamento conservador se baseia em mudança de estilo de vida. Então, a nutrição, o educador físico e o fisioterapeuta, eles são parte essencial da equipe multidisciplinar desta paciente, e realmente alimentos que geralmente inflamam um pouco o corpo de uma pessoa que não tem lipedema, naquela paciente que tem lipedema ele vai inflamar muito mais. E lembrando que a abordagem nutricional com essa paciente, ela tem que ser individualizada. Existem alguns estudos que falam sobre a dieta cetogênica, dieta do Mediterrâneo, mas não necessariamente a gente vai rotular a paciente e passar uma
uma dieta daquela forma. Tem que ser individualizado, porque não necessariamente aquela paciente tem lipedema e é obesa, então não necessariamente ela vai ter que ter uma dieta restrita em caloria, ela vai ter que emagrecer. Ela precisa sim desinflamar. E a gente sabe hoje em dia que existem alimentos que inflamam todo mundo, mas para quem tem lipedema vai inflamar muito mais. Cada caso é um caso, né? Por isso que é importante o acompanhamento médico. Isso mesmo. Sempre. Olha só, falar sobre lipedema é tão importante que existe até um mês dedicado à conscientização. É o Dia Mundial da Doença, o Junho Roxo, que lembra que essa condição merece toda a nossa atenção, o nosso respeito e o nosso cuidado. No próximo bloco, nós vamos seguir falando sobre os tipos de tratamento. Então, fique aí que nós já voltamos. De volta para o nosso último bloco. Os tratamentos para o lipedema são diversos e vão desde medicamentos até intervenções cirúrgicas. E é sobre isso que vamos conversar agora com a doutora Amanda da Cunha Borges. Doutora, o lipedema tem cura ou só tratamento para amenizar ali, de repente, as condições da doença? O lipedema, ele não tem cura. Ele é uma doença crônica sistêmica e que até hoje em dia nós sabemos que o nosso grande objetivo do tratamento é o controle dos sintomas e tentar frear a evolução da doença. A gente sabe que o processo inflamatório, ele inicia desde o primeiro estágio até o último estágio, então o tratamento ele visa melhorar a qualidade de vida, diminuir os sintomas e evitar que essa paciente evolua até o estágio 4. E quais são os tipos de tratamentos hoje, os que de repente com as pacientes que você tem lá no seu consultório, os mais modernos? Vamos lá. O tratamento do lipedema, ele inicialmente é um tratamento conservador, tratamento clínico, que visa diminuir esse processo inflamatório. Então ele vai passar pela nutrição, pela atividade física, pelo educador físico, porque essa paciente ela precisa fazer atividade física, ela precisa construir uma massa muscular, um fortalecimento dos membros inferiores e eventualmente emagrecer. Tá? A drenagem linfática com o fisioterapeuta ela é extremamente importante. Como eu já disse, o sistema linfático ele é cometido desde a primeira fase. Então, se você consegue fazer uma compressão elástica com a meia elástica no dia a dia, diminuindo dor, diminuindo edema, se você consegue fazer uma drenagem linfática manual, fortalecendo esse sistema linfático, você está preservando e evitando a progressão da doença. Em termos de tratamentos mais invasivos ou com algum tipo de aparelho, hoje na literatura o que a gente tem? A gente tem a radiofrequência, a gente tem a criolipólise, a gente tem ultrassom, que realmente tem a sua eficácia garantida, digamos assim, pelos estudos em tecido gorduroso subcutâneo normal. No lipedema ainda não existe nenhuma literatura que consiga comprovar para a gente a eficácia desses tratamentos nesse paciente. Então, você tocou inclusive num ponto muito importante relacionado ao tratamento, porque a gente tem que ter uma conscientização e indicar para esses pacientes o que realmente a literatura traz para a gente como eficaz para eles. Claro. E, eventualmente, alguns tipos de tratamentos mais invasivos com alguns aparelhos ainda a gente não tem esses dados. E tomar cuidado, inclusive, os pacientes com questões estéticas, né? Porque, de repente, alguns locais ou alguns centros estéticos podem prometer alguns tratamentos que podem acabar piorando a situação. Então, sempre conversar com o médico, né? Doutora, a cirurgia, em quais casos que são indicados? Porque na reportagem que nós assistimos, no bloco anterior, a paciente já está aguardando essa cirurgia, né? Em quais casos que são indicados, quais casos que é indicado a cirurgia? A cirurgia no lipedema, ela vem em papel secundário, quando a gente tem geralmente um estágio 3 e 4. Tá? A parte estética ela é em segundo plano e a gente observa que quando essa paciente ela começa a ter alteração de mobilidade ou complicações da própria pele, porque o linfedema associado ao lipedema, por exemplo, no estágio 4, ele vai agredindo a pele, fazendo fibrose da pele, do subcutâneo e do tecido gorduroso. Isso atrapalha na mobilidade e faz uma distorção anatômica muito grande. Então, nesses casos,
onde há essas alterações mais importantes, é que a gente realmente indica o paciente passar por um cirurgião plástico, que inclusive o ideal é que ele já trabalhe e seja especializado em tratamento com lipedema para fazer a melhor conduta ali com o paciente. Nós estamos no último bloco, eu acho que é importante a gente explicar a diferença entre o lipedema e o linfedema. Falamos um pouquinho quando nós ilustramos ali as imagens, mas o linfedema, ele vai até o pé, né? Que você explicou. E o linfedema, ele pode parar antes do pé. Isso. O linfedema, ele é a doença do sistema linfático, tá? E aí ele acomete geralmente um único membro. Então já começa aí a diferença. O linfedema, ele vai começar o edema lá do pé, sentido coxa, por uma alteração, uma disfunção do sistema linfático. E geralmente ele acomete um único membro. Um membro da paciente, então, é um membro normal, circunferência normal, sem edema, e o outro membro acometido é aquele visivelmente doente. E ele ocorre por esse edema, né, do sistema linfático ocorre porque o líquido linfático que deveria retornar para o sistema linfático, ele não consegue retornar porque esses vasos da microcirculação estão doentes. Diferente do lipedema, que é uma doença do tecido gorduroso e acomete bilateralmente os dois membros. Entendi. Bom, e para a gente concluir, estamos aqui no finalzinho do programa. Nós sabemos que tanto uma condição quanto a outra, linfedema ou lipedema, eles também acabam alterando um pouquinho, de repente mexe com o sistema emocional das mulheres. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, como ter mais qualidade de vida e encarar a doença aí fazendo o tratamento correto, né, mas com mais tranquilidade e leveza, né, doutora? Nós sabemos hoje que o lipedema, ele é uma doença crônica, é uma doença real e não é somente obesidade ou gordura. Ela altera a emoção do paciente porque ela traz dor, traz cansaço, traz edema e traz alterações físicas que a paciente gera um processo de dificuldade de relação interpessoal, de autocuidado. Então, quando a gente tem um diagnóstico atrasado, um tratamento equivocado, a gente gera para a paciente mais transtornos do que a gente imagina. Então, hoje o que eu poderia falar para elas é que se elas suspeitarem que tem lipedema, vão atrás, passem consulta, façam o seu diagnóstico precoce para tratar melhor esse lipedema, para evitar as complicações dele e melhorar a qualidade de vida. Perfeito, é isso aí, melhorar a qualidade de vida, sempre. Sempre. É importante lembrar também que o tratamento do lipedema também está previsto na Política Nacional de Atenção Hospitalar Médica e Alta Complexidade do SUS. Então, também é um tratamento realizado aí na rede pública, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação, foi ótima. Obrigada, eu que agradeço. Bom, eu encontro você no próximo programa. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Acompanhe a gente aí por meio das nossas redes sociais. Obrigada, Ana. Deixa eu agradecer a Ana de um jeito certo que eu aqui, né? Obrigada, Ana, também. Mais um De Bem com você. Até a próxima.